Buenas, senhores, mais uma vez aqui no Me Segue na História. Mais uma vez levando história até você. Mais uma vez fazendo tu gostar de história, né, cara? Odiar a história. Eu espero que tu esteja gostando bastante de história. E hoje, cara, no canal vou estar entrevistando, é a primeira entrevista do canal, que legal. Vou estar entrevistando a professora Ecleia, cara. Professora, coordenadora, diretora, anos de experiência na área de educação. Vai estar falando pra gente como funcionou essa transição do presencial para o ensino à distância e como vai ser a volta do ensino à distância para o presencial. Ela está falando para a gente as dificuldades do dia para a noite, transformar a tua casa num estúdio / sala de aula. Né? É verdade, do dia para a noite todo mundo precisou se adaptar. Os professores principalmente da aula de casa, com todo o caos familiar, né, cara? E a gente vai estar falando com a professora Ecleia sobre esse assunto. Então, vamos direto para a entrevista, para depois não me chamarem de conversado, mas eu espero que você goste. Eu gostei de entrevistar ela e vamos direto para a professora Ecleia agora. Sai a minha cara feia e entra dela, que é muito melhor que a minha. Bom, me segue na história e vamos para a entrevista. Meu nome é Ecleia, eu sou professora desde 2011. Já dei aula em várias instituições, desde escolas públicas e instituições privadas. Tenho especialização pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Planejamento Urbano e sou doutoranda da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Planejamento Urbano e Regional. Bom dia, professora Ecleia. Bom dia, professora Ecleia. Obrigado por estar fazendo parte aqui do canal e estar dando essa chance para a gente aqui de conversar com você. Então, direto ao assunto. Aqui a história é direta. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você, professora Ecleia: como fazer a gestão de uma escola sem alunos fechada por conta da pandemia? Me responde essa aí. Vamos lá. Como gestora de uma instituição privada do município de Friburgo, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, a pandemia nos trouxe grandes desafios, né, em relação a esse projeto de extensão no qual eu coordeno. E um dos grandes desafios foi como organizar tecnologicamente essa questão entre professor e aluno, né? Como criar um método que pudesse continuar tendo uma interação entre professor e aluno, né? Um novo sistema de aprendizagem que nós tivemos que desenvolver para poder dar continuidade ao ano letivo, porque a escola não poderia parar. Professora, mais uma pergunta para você. Essa aqui é um pouquinho mais... é sempre parecido as perguntas, mas eu acho legal tu explicar para a gente como funciona. Quais são os impactos na gestão escolar no período do isolamento social? Fala para a gente um pouquinho desse período aí do isolamento social. Nesse desafio de dar aula remoto, onde nós anteriormente tínhamos uma interação entre professor e aluno de uma forma onde nós criávamos o nosso ambiente escolar democraticamente e coletivamente, principalmente nas disciplinas de desenho, onde nós tínhamos uma interação onde eu precisava ver a questão do desenho, da mão do aluno, de como o aluno pensava, de como o aluno raciocinava e principalmente entendia o método de desenho para poder passar para o papel. Então, dar essa disciplina e lecionar e principalmente organizar a gestão desse programa, desse projeto de extensão foi muito desafiante. Então nós tivemos que realmente reorganizar, repensar, estudar novas formas de como essa criação e esse desenvolvimento entre professor e aluno e principalmente da argumentação e da relação manual dos instrumentos de desenho, isso não fosse perdido através desse ensino remoto. Então esse foi um dos grandes desafios. E paralelamente a isso, tivemos que organizar institucionalmente, fisicamente dentro da instituição, normas que atendessem à questão da OMS, em relação à questão sanitária,
para conseguir adaptar esse espaço físico e pensando paralelo ao ensino remoto, também pensando o espaço físico para poder atender isso aos alunos futuramente. Então o desafio foi dos dois lados, tanto da relação entre professor e aluno do método de aprendizagem, de se tornar criativo, a partir de um ensino remoto que nos desafiava muito, e também em relação, correndo paralelo em relação à questão da própria instituição física, né, do próprio espaço físico, que teríamos que estar correndo também paralelo a isso para atender às exigências da OMS. Professor, agora mais uma pergunta. Qual foram as medidas que a escola desenvolveu para atender os alunos? Qual foi as medidas que a escola pensou para atender de melhor forma esses alunos? Os desafios foram enormes, assim, tanto para professores e para alunos. Os professores tiveram que se adaptar ao sistema remoto de aprendizagem através das plataformas, como do Teams ou do Meeting, né, e pensar em que todos os conteúdos dados em aula e as provas, avaliações deveriam se tornar digital. Então, além, né, da mudança desse pensamento, desse método e de pensar esse novo estilo de aprendizagem, teve que acontecer uma mudança tecnológica, né, dos professores se adaptarem, de organizarem suas casas, de como pensar em gravar esses vídeos, em como pensar em interagir com os alunos remotamente, né? Então, assim, a instituição, além dessa questão que eu já tinha comentado, física, dos desafios remotos, tivemos que correr atrás de tecnologia para poder pensar nesse modo remoto e como viabilizar isso de uma forma prática, né? E uma das coisas, um dos grandes impactos que os alunos tiveram, tanto professores quanto alunos, foi essa relação social e a interação social entre alunos, professores e entre os próprios alunos, que a maioria das vezes nem se conhece ainda, né? Esses durante 2 anos de pandemia, muitos alunos sequer saíram de suas casas, porque ainda tem um grande desafio de muitos dos parentes e familiares serem pessoas que são portadoras de alguma necessidade especial ou idosas que os alunos não podem correr o risco de levar algum tipo de perigo ou doença para os seus familiares. Então, um grande impacto foi esse se privar, né, afetivamente e socialmente de como poder interagir com os alunos. Então, o desafio também foi promover essa interação, esse modo de interagir de uma forma virtual, porém criativa, para que suprisse um pouco essa necessidade do toque, do convívio, do compartilhar o lanche, de compartilhar o material de desenho, de compartilhar afetos, né? E principalmente dessa relação muito entre colegas que acontecia antes, durante a pandemia. Perfeito, perfeito. Vamos lá. E agora, mais uma perguntinha. Vamos lá. São várias perguntas, tem mais uma. Como será a gestão escolar após a pandemia? O que muda nessa volta? Então, eu acho que foi um grande desafio e é um grande desafio esse sistema remoto. E a tecnologia, como tu falaste, tem uma questão de que o aluno antes ainda está ligado muito à questão gamer, de jogos. Então, acho que uma das coisas que foi importante, pelo menos da minha experiência, foi que às vezes uma aula dura entre 3 horas, 2 horas, 3 horas, né? 3 tempos de aula. E a possibilidade de que tu pode deixar gravada essa aula e o aluno acessar essa gravação depois. Mesmo assim, esse tempo foi complicado, porque é muito tempo de aula.
Então, sistemas, por exemplo, que eu desenvolvi foi criar um canal no YouTube com alguns shorts de algumas dicas, alguns resumos de aula que eram importantes para os trabalhos, para as tarefas que eram colocadas no Teams. Então isso foi super importante. Então se adaptar com isso, ir atrás de um programa que grave a tela do computador, pensar como fazer isso, estudar a tecnologia do YouTube, pensar em como postar essas aulas, em como resumir essas aulas, como gravar as aulas, como criar canais interativos onde o aluno não só vá procurar jogos, programas de como jogar, mas procurar também como fazer a tarefa e como aprender a tarefa. Então, assim, desafios eu acho que vieram para ficar, como alguns softwares que nos ajudam a gravar a tela do computador, que é super importante, a pensar em geoprocessamento, georreferenciamento, para não, por exemplo, assim, os alunos precisam fazer uma pesquisa de campo, Hoje em dia a tecnologia está aí, está o Google Earth, está o My Maps, que ajudam os alunos, através do Street View. Claro que não é a mesma coisa, não é uma habilidade de campo de informações primárias, como o contato, como o tato, como o olfato, o cheiro, mas são formas que vieram para ficar. Então, assim, hoje tudo que está ao nosso redor está georreferenciado. Então, os alunos podem lançar mão dessa tecnologia de georreferenciamento, geoprocessamento de dados, para poder criar mapas interativos, para poder não deixar de fazer um trabalho por não ter condições físicas ou pandêmicas ou de transporte, de ir em algum lugar, para poder deixar de fazer um trabalho por não poder acessar esse lugar fisicamente. Então, hoje é possível, através da tecnologia, acessar esses lugares que são georreferenciados. Então, acho que a tecnologia, ela veio para ficar e veio para, inclusive, aumentar as possibilidades e a nossa criatividade, que vai continuar sendo presencial, mas a gente não pode negar o que a tecnologia nos trouxe e nos traz em formas de aprendizado de formas criativas de aprendizagem. O que muda nisso aí, professora? Fala pra gente aí mais um pouco. Uma das medidas que tomamos foi fazer treinamento com os professores de como pensar numa sala de aula invertida. O nosso método de aprendizagem foi sala de aula invertida, não somente o professor falando sobre a disciplina, falando sobre conteúdos, despejando conteúdo, mas fazendo com que essa criação viesse a partir dos alunos. Então, os conteúdos eram lançados e os alunos tinham que buscar ir atrás para poder trazer esse retorno para os alunos. Então, um método invertido de como os alunos também estivessem passando essa aprendizagem para os outros alunos e para os professores. Essa troca, ela tinha que acontecer de forma democrática e de forma principalmente mais heterogênea. Não só o professor despejando conteúdo, mas o aluno trazendo questões. E para isso foi criado um conteúdo digital, onde os conteúdos eram postados anteriormente e não era dado apenas um cronograma e o professor simplesmente abria a câmera e começava a falar daquele tema apenas no dia. Os conteúdos eram lançados dias anteriores para que os alunos pudessem correr atrás e saísse de uma questão de confortável para que pudessem também pensar de forma criativa e fazer com que eles continuassem sempre repensando e avaliando e trocando esses conteúdos. Professor, o planejamento das aulas. Como vai ser planejar todas essas aulas de volta? Como vai ser esse planejamento? O nosso desafio é que a partir de, através desses 2 anos de convivência,
remoto, os alunos já começaram a se adaptar a esse sistema. Então, retornar para o sistema presencial também é uma forma, também se tornou e se torna um desafio. Então, um dos desafios, assim, de forma prática, é em relação às questões físicas da escola, né, para que se atenda essas questões da OMS, de vigilância sanitária. Então, por exemplo, os laboratórios de informática precisam ter ventilação. Muitos dos nossos laboratórios não tinham ventilação ou a área mínima de ventilação era menor do que o sistema de vigilância sanitária, o sistema da OMS indica. Então, assim, foi preciso adaptar essas questões físicas, está sendo preciso, estamos adaptando ainda essas questões. Até mesmo como o dimensionamento e o espaçamento das classes, das mesas, das salas de aula, pensando nos sistemas de circulação de ar, de ventilação cruzada, de distanciamento, de horário de cantina, de horário de intervalos, de horários de chegada e saída para não ter aglomeração. Então, toda essa questão da pandemia trouxe esse desafio e ainda se torna um desafio de como se adaptar a essa nova realidade. E o outro desafio também é porque os alunos já se adaptaram ao sistema remoto e como fazer essa transição. Então, essa transição nós avaliamos que não dá para simplesmente cortar e deixar de existir o modo digital, o modo do conteúdo digital. Então, a nossa proposta é continuar tendo sala de aula invertida no sistema presencial, transformando isso do remoto para o presencial, mas o sistema de aprendizado é dar continuidade ao que nós criamos e nos adaptamos durante a pandemia. No home office, professora, eu vejo que a gente teve que se adaptar ao home office, eu vejo que a gente teve que planejar o home office. Então, acho que esse sistema, né, remoto foi importante para a gente pensar o nosso estilo, o nosso modo de vida, e despertar novos métodos, né, de aprendizagem. Eu não descarto nunca o sistema presencial, né, a importância do sistema presencial, a importância da troca, a importância do olhar, né, do tocar, do sentir, do cheirar. Eu acho que essas questões nunca são descartadas, né, elas são importantíssimas. Mas essa transição, ela tem que acontecer de forma, né, acontecendo esse movimento de uma forma que não seja abrupta, que seja, né, a partir do movimento das coisas como vão acontecendo, né, para que não se rompa, que nem rompeu do modo presencial para o remoto, nem do remoto para o presencial, como se fosse apenas um clique ou um modo de on ou off, né? Eu acho que é on e off continuamente, né? E pensar nesse sistema e nessas novos métodos, né, que a tecnologia nos trouxe, e pensar que a sala de aula pode continuar de certa forma invertida, que além da relação presencial de professor e aluno, pode ter conteúdos digitais para que o aluno também possa acessar isso de casa, da escola, né? Pensar todas essas questões, assim, sempre uma questão de prevenção, pensando em como ter o distanciamento sem perder o afeto, sem perder as formas de convivência, né? E pensar sempre que essa pandemia ela não acabou, né? A gente não pode negar o que aconteceu e pensar que isso vai se refletir, ainda poderá se refletir. Então, pensar em como a gente pode se adaptar de forma tecnológica, afetiva, intelectual, a se adaptar a essa nova forma de vida que foi nos imposta e que não vai ser tirada assim abruptamente, que vai acontecer de uma forma, de um movimento que vai acontecendo constantemente, né? Que ele não é finalizado, ele é contínuo.
Eu percebi também que no meio da entrevista o cachorro latiu. Cara, isso acontece comigo o tempo todo como eu tô gravando. Comigo até não aconteceu coisas engraçadas, mas assim, acontece, né? Eu tenho cachorro, tenho filho, marido, acontece isso, né? Acontece de como organizar isso, né? De como, né, aconteceu de eu dar aula e, né, chegar a Domino's, né, no horário da aula. Então acontece. E outra coisa também, que aí é um cuidado, porque é uma invasão, né, uma questão também de segurança, é em relação aos alunos que às vezes esquecem de fechar o microfone. Então a gente escuta o pai, a mãe, já aconteceu situações de escutar pai e mãe brigando, de o irmão brincando e atrapalhando, na verdade, a aula, né, esse momento que é tão precioso, né? E aqui em casa, não só eu, quanto meu marido e meus filhos também estão nesse sistema remoto. Então, muitas vezes, não sou só eu que estou dando aula. O meu marido dá aula, os meus filhos fazem aula também remoto. Então, tudo é um desafio, né? Aconteceu, por exemplo, meu filho fazer educação física e pular, né? E dar barulho, interferir na minha aula ou na aula do meu marido. Essas coisas acontecem. Mas principalmente, eu acho que é importante essa questão do microfone, sempre cuidar o microfone, né? Assim, teve situações embaraçadas, algumas vezes complicadas em pedir para os alunos, né, desligarem o microfone porque as suas vidas ficavam muito expostas. Como é esse home office? Como está sendo isso para você? Como está sendo se adaptar a esse modo de vida agora, onde tu tem que dar aula, cuidar de filho, cuidar de marido? Como está sendo isso? Como está sendo isso na tua vida? E como isso reflete para os alunos? Eu acho que esse desafio foi tanto para professor quanto aluno, né? O sistema de como organizar isso, né? Primeira coisa, né? O professor teve que correr atrás, né? Pensar no modo de tripé, de como organizar isso em casa, de iluminação, combinados com a família, durante a aula não se fala, mesmo assim algumas situações acontecem, foge do nosso controle, né? Assim como queda de internet, falta de luz, baixa de dados de internet, às vezes alguns sistemas que a gente usa em formas de vídeo do YouTube ou algumas formas de próprio desenho, né, do computador, se tornou um grande desafio, né? Então, assim, se mover e organizar essa situação, né, enquanto casa que vira sala de aula, né, enquanto professores que às vezes também tiveram dificuldade, imagina professores de educação física, tiveram que repensar como fazer uma educação física, como fazer exercício dentro do lugar que antes era um lugar familiar, se torna um local de trabalho, né, se torna um local desafiador, né, onde toda a questão, principalmente até tecnológica, assim, de rede, de computador, o próprio computador às vezes não nos atendia, teve que ser mudado. E principalmente também, acho que o desafio do aluno, né, de ter que se reportar, de ter que se adaptar tecnologicamente a esse sistema remoto. Então, acho que em relação à casa, as combinações entre a família são coisas que ajudam. E principalmente pensar num sistema de tripé, num sistema de iluminação, num sistema às vezes de lidar com duas câmeras, né, com o celular e com o computador, para poder mostrar, por exemplo, nas minhas aulas de desenho, mostrar a mão desenhando, né, ter que entrar em duas contas do Teams, por exemplo, ou do Meeting, para poder mostrar uma câmera da mão desenhando e outra câmera do professor falando. Então essas questões foram que ser
adaptadas e foram surgindo na medida que a necessidade foi pedindo que nós mudássemos e repensássemos o modo de aprendizagem, os métodos de dar aula. Outra professora, sem querer interromper, já interrompendo, mas é bem sério isso. Quanto aos pais que não são a favor da vacina, que são negacionistas, que não querem que os filhos sejam vacinados, como a escola olha isso? Essa criança volta a estudar, não volta a estudar? Como a escola trata isso? Como ela vai informar isso para o aluno? Qual a tua posição quanto a esses negacionistas que estão hoje aí, né, batendo na porta da gente dizendo que a vacina é falsa, e etc, etc. Como isso afeta a escola? Então, eu penso que a escola, eu sou totalmente a favor da vacina, né? Eu acho que é uma orientação que foi nos passada, né? A partir do Ministério da Saúde, a partir de todas as questões de vigilância sanitária de ordem mundial, né? E foi uma forma que, em dados estatísticos, nós vimos decrescer esse número de afetados e de morte pelo Covid. Então, assim, a escola ela não pode obrigar que o aluno tome a vacina, mas a escola pode agir de forma educacional e de forma colaborativa para influenciar, e não só do modo positivo, mas de como fazer o aluno pensar e fazer os pais pensarem a importância de se preservar, a importância de cuidar de si e de principalmente cuidar do outro. Eu acho que uma questão que a escola pode pensar e pode agir é uma questão de alteridade, né? De se colocar no lugar do outro e de não pensar só em si, em pensar no outro. Se a minha família não tem problema, pode ser que um coleguinha meu tenha problema, pode ser que um coleguinha meu tenha um pai idoso, ou tenha um pai com problemas de saúde que possa ser afetado. Então eu acho que é uma questão de educação e uma questão de pensamento, de uma questão de reflexão, aonde eu não vejo lugar melhor do que a escola para poder produzir essas reflexões que são importantíssimas. Professora, muito obrigado por ter me dado essa entrevista, obrigado por ter separado um pouquinho do teu tempo. Eu sei que ele é bem corrido, eu sei que é difícil parar para ajudar, né, um amigo que precisa de uma entrevista legal para o canal. Vai que esse canal bomba, vai que a faculdade acha legal, né? Brincadeiras à parte. Professora, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter dedicado um pouquinho do teu tempo aqui pro canal, né, cara, para essa entrevista que ficou tão legal. Super obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bueno, senhores, tá aí, ó. Acabei de entrevistar a professora Ecléia. Além de educadora, ela é uma excelente arquiteta, cara, urbanista, fantástica. Eu puxo um pouco a sardinha para a prata da casa mesmo. Ela é uma pessoa sensacional e eu espero estar entrevistando outros educadores e outras pessoas fantásticas, né? Além de eu dar aula de história para vocês aqui no canal, de contar curiosidade, de levar curiosidade até vocês, eu vou tentar entrevistar pessoas, cara, da área de educação, da área de história, tudo que alimenta a nossa base informacional, tudo que ambienta e alimenta a nossa história. Eu vou ficando por aqui, me segue na história e a gente se vê no próximo vídeo ou numa próxima entrevista. Eu espero que de muitas que essa seja a primeira de muitas entrevistas aqui para o canal. Tchau, tchau, e a gente se vê no próximo vídeo. Não deixa de seguir o canal, dá um like aí para ajudar esse vídeo a se propagar na internet. Até a próxima, senhores, me segue na história.